A sociedade brasileira foi impactada nos últimos dias por 2 episódios que nos deixou aterrorizados, tristes e indignados. Esses 2 episódios nos fez pensar até que ponto vai a maldade, a crueldade humana, principalmente quando o algoz é alguém que deveria proteger, defender. O vilão aqui é aquele que deveria garantir a integridade física, defender e proteger. As vítimas são 2 crianças indefesas, totalmente dependentes e, o que é pior, que confiam naqueles que vão tirar a própria vida delas. Kathleen Vitória e Henri Borel. Esses são os nomes dos 2 anjos que foram tirados desse mundo muito cedo, por causa da maldade e da crueldade de seus próprios pais. Bem, você deve estar se perguntando por que eu estou falando de um tema tão pesado, tão ruim, num canal de literatura. Mas é justamente porque hoje a nossa resenha é sobre o livro Negrinha, de Monteiro Lobato. Um livro que traz em sua temática o assunto da tortura, os maus tratos contra uma criança. Esse conto foi escrito no final do século XIX e faz uma denúncia à sociedade pós-abolicionista, que ainda trazia consigo a escravidão. Isso porque, apesar da abolição ter acontecido e o negro ter conseguido a tão sonhada liberdade, não houve uma política de inclusão desse negro na sociedade, não houve construção de escolas novas e nem inclusão do negro no mercado de trabalho. Então, com isso, esse negro vai ficar deslocado, sem espaço. Então, parte desses negros vão migrar para a cidade e uma parte significativa vai continuar nas casas, perpetuando assim o estado de escravidão. Monteiro Lobato foi a voz que no século XIX resolveu gritar, denunciar. Lobato usou a sua arte para defender o negro que não tinha lugar e que sofria ainda o terror da escravidão, que ainda era torturado, que ainda era massacrado. Através do conto Negrinha, Lobato fez a diferença naquela época. E por isso eu te convido hoje a conhecer esse conto maravilhoso. Triste, sim. Pesado, sim. Que fala de um assunto que muitas vezes a gente não quer tocar, mas extremamente necessário, extremamente atual, que nos faz refletir sobre esses assuntos dos quais nós não podemos deixar de falar. Então vem comigo conhecer Negrinha, de Monteiro Lobato. Olá, gente! Eu sou a Cláudia e você está no canal Momento Literário. Seja muito bem-vindo! E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, ok? Bem, sem mais delongas, vamos ao nosso conto. Negrinha foi escrito em 1920, final do século XIX, início do século XX. Esse conto foi escrito com o intuito de criticar a sociedade brasileira que insistia em manter a escravidão mesmo após a abolição. Nesse conto nós temos a protagonista, Negrinha, isso mesmo, ela não tem nome. Negrinha é como chamam a menina o tempo inteiro no livro. E uma antagonista, a dona Inácia. A menina Negrinha nasceu na senzala e com 4 anos ela perde a mãe e vai morar com a dona Inácia. A dona Inácia é patroa, a senhora, respeitada por todos, né, na sociedade, inclusive pelo padre. Eu acho importante ler um trecho para vocês do livro que diz assim, logo no iniciozinho. Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não. Fusca, mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos viveram-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos, sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora patroa, gorda, rica, dona do mundo, animada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Entaladas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar. Ali bordava, recebia os amigos e o vigário, dando audiência, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora, em suma, dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o reverendo. Então, como vocês podem perceber no trecho que eu acabei de ler para vocês,
Lobato faz uma crítica à sociedade pós-abolicionista e faz uma crítica à sociedade cristã. O padre a considera uma mulher de grande moral, de valores cristãos, né? Mas esses valores não condizem, não estão de acordo com os princípios bíblicos, né? Que dizem que nós temos que defender, proteger as criancinhas. E Dona Inácia, nesse caso, não gosta de crianças. Então, a nossa protagonista negrinha vai perder a sua mãe com 4 anos de idade e, a partir daí, ela vira o bichinho, como se fosse um bichinho nessa casa, né? Na casa de Dona Inácia. Na verdade, um bichinho eu acho que seria muito mais bem tratado. Na verdade, negrinha é a única função, né? A única serventia da negrinha naquela casa era ficar, ela passava o dia inteiro do lado da senhora, que ficava sentada, ela ficava de pé do lado dessa senhora, apanhando. Então, ela só vai apanhar. E por que isso? Porque Dona Inácia, ela não admitia a abolição. Ela não concordava com os negros terem adquirido o direito à liberdade. Ela queria que a escravidão permanecesse. Ela sentia falta dos castigos. Ela sente saudade de maltratar, de castigar os negros. Então a negrinha vai servir como um alívio para essa frustração, para o estresse que ela sofre por não poder mais castigar os negros. Essa menina, ela vai apanhar o tempo inteiro. E ela não vai apanhar só da Dona Inácia. A negrinha, ela apanha de todo mundo da casa. Só para vocês terem uma ideia, o corpo dessa menina, ele é todo marcado por causa das surras, dos beliscões que ela recebe, né? Dessa dor, dessa opressão, desses maus tratos que a negrinha sofre. É quando ela está numa refeição e ela guarda um pedaço de carne para comer no final dessa refeição. Então uma criada da casa passa e rouba do prato da menina o pedaço de carne que ela estava guardando com tanto carinho para comer no final da refeição. Essa criada pega e sai com um pedaço de carne, come o pedaço de carne da menina, e essa menina não se contém e xinga essa criada. Então essa criada pega essa menina e leva a menina para Dona Inácia, que não está num dia bom. E o que ela resolve fazer? Ela resolve castigar a negrinha. Então ela leva a negrinha até a cozinha, coloca um ovo para ferver, né, para ser preparado. E quando esse ovo ele está borbulhando na panela, ela pega esse ovo, enfia na boca da menina e amordaça a menina com as mãos. E essa menina é obrigada a mastigar esse ovo, engolir esse ovo. E ela não consegue gritar porque sua boca está amordaçada e sua boca fica completamente queimada. E vocês podem imaginar a cena e vocês podem imaginar a dor que essa menina sofreu. E embora seja aqui, né, no caso aqui, né, um texto de ficção, é um texto, como eu disse lá no início, que conversa bastante com casos que nós vemos de tortura e de maus tratos que muitas crianças sofrem. Mas voltando aqui para o nosso conto, a vida de negrinha não tem o menor prazer. Desde que essa menina nasce, ela não conhece alegria, ela não conhece felicidade. O único momento em que ela tem algum prazer, algum contentamento, é quando ela está na sala, né, com a Dona Inácia. Óbvio que ela fica o tempo inteiro na sala com a Dona Inácia, e existe um relógio de parede, Cuco. Então ela gosta de olhar para esse relógio, e quando o Cuco sai para, né, marcar as horas, ela fica muito feliz, ela acha aquilo muito legal. Esse é o único momento de prazer que negrinha tem. Até que no mês de dezembro, um mês de férias, 2 sobrinhas de Dona Inácia vão para a casa de Dona Inácia, né? Dona Inácia não tem filhos, então ela recebe essas 2 sobrinhas que são lindas, loiras, e essas crianças, elas trazem muitos brinquedos com elas. Então negrinha fica observando de longe essas meninas brincarem e ela faz uma tentativa de se aproximar dessas meninas para brincar com elas. Apanha. Então a primeira frustração. Então ela volta e fica observando essas meninas de longe. No meio daquela brincadeira toda, as meninas trazem muitos brinquedos, elas tiram das coisas, dos pertences delas, uma boneca muito bonita, uma boneca que fecha os olhos, abre, dorme e que fala mamã. Então negrinha não se contém e se aproxima novamente das meninas para ver a boneca, né? Para pegar a boneca.
e as meninas acham engraçado porque ela não sabe o que é uma boneca, e nesse momento que ela se aproxima, ela não recebe a surra, ela não apanha. Então as meninas emprestam a boneca para ela, começa a brincar com aquela boneca, e aqueles dias serão os dias mais felizes da vida de Negrinha. Negrinha vai brincar com essa boneca, ela vai brincar no jardim, e ela vai esquecer, né, de todo aquele sofrimento que ela vive. Porém, o mês todo passa, as meninas precisam ir embora e com elas levam a boneca. Então, nesse momento em que as meninas retornam, vão embora e levam a boneca, Negrinha tem pela primeira vez consciência da sua condição humana. Ela percebe que ela não é uma coisa, que ela não é um objeto, que ela não é um bichinho, que ela é um ser humano. Acontece aí a mesma coisa que acontece, né, nos contos, né, nos textos de Clarice Lispector, a epifania. É o momento em que a Negrinha se dá conta de que ela é um ser humano, de que ela é uma pessoa e de que ela não pode mais retornar para aquela condição anterior, aquela condição de sofrimento que ela vivia anteriormente. E esse processo de consciência é muito doloroso, porque ela entra em conflito com o que ela presenciou, o que ela descobriu e o que ela vivia. E ela não quer mais viver daquela forma. Então ela começa a definhar e acaba morrendo de tristeza. E a morte de Negrinha vai ser narrada aqui de uma forma muito lírica, muito poética. A menina vai morrer imaginando um mundo onde ela está brincando com muitas bonecas lindas e loiras. Então, ela tem uma morte feliz num paraíso cheio de bonecas. Depois da morte, Negrinha é jogada numa vala comum, uma menininha de 7 anos, 30 quilos, e dela ficam duas lembranças. A lembrança das meninas, né, que as meninas, das sobrinhas de Dona Inácia têm, daquela menina boba que não sabia o que era uma boneca, e da Dona Inácia, que vai ficar com saudades dos maus tratos, dos castigos e das surras que ela dava em Negrinha. Gente, bem, o que dizer sobre esse conto Negrinha? Monteiro Lobato constrói um texto extremamente humanista, de uma sensibilidade ímpar, se colocando do lado da vítima, do oprimido, denunciando, fazendo com que nós venhamos a enxergar a maldade, a crueldade, naquela época, né? A crueldade de uma senhora, a crueldade de uma sociedade. Não se conformavam com o fato dos negros terem conquistado a liberdade. E hoje, quem vai gritar? Quem vai denunciar? Quem vai olhar? Quem vai falar pelos oprimidos? E através desse conto nós também tenhamos coragem de usar a nossa arte, usar seja o que nós tenhamos nas nossas mãos, para nos colocarmos do lado dessas vítimas, do lado desses hoje não fiquemos calados diante das barbaridades que nós temos visto. Monteiro Lobato fez a sua parte, vamos fazer a nossa. Bem, gente, por hoje é só. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E é isso. Um grande beijo e até a próxima.